E aí, gente, shalom. Essa live vai mudar a sua vida. Vai mudar. Vou pedir um favor para vocês. Convida aí umas 10 pessoas, umas 15 pessoas, para o aviãozinho aqui embaixo. Bate também nesse coraçãozinho aí várias vezes. Primeiro convida, depois bate no coraçãozinho. Essa é uma live que vai mudar a vida. Se você tem filho jovem, manda ele assistir a live. Todo mundo tem... Essa live vai mudar a sua vida. Shalom, John. Yes. Vou começar, tá, gente? Vamos lá? Vamos lá. Condenado Vamos lá, gente. Deus abençoe. Shalom, shalom. Para quem não sabe, hoje é um dia muito especial no calendário judaico. Hoje é Tu B'Shevat, é o ano novo das árvores. Ah, apóstolo, mas árvore? Você não tem ideia. Para o judeu, a árvore é tão importante quanto o homem. Deus colocou duas coisas no jardim, o homem e a árvore, né? Eita. E hoje é o ano novo das árvores. Então daqui a pouco, 9 horas, eu vou me reunir com meus discípulos online, cada um com a sua ceia de frutas, faz parte da festa, do rito. Cada um com a sua ceia de frutas, e nós vamos entrar em Zoom, todo mundo, e vamos celebrar, assim como fazemos em todas as festas do calendário bíblico. Amém? Se a tua cobertura espiritual não proporciona isso para você, isso é ruim, porque quem não segue o calendário bíblico não está na agenda de Deus, não está no calendário de Deus, no tempo de Deus, está desalinhado. Mas eu tenho algo muito profundo para falar para vocês essa noite. E é para você ficar com o teu coração escancarado, porque você vai tomar umas pancadinhas de amor. Talvez você tenha que mudar muita coisa na tua vida depois da live de hoje. Por isso que eu digo aqui, sem sombra de dúvida e sem demagogia, essa live vai mudar a tua vida. Nós vamos falar sobre desbloqueio de identidade. Eu só não fixo o tema aqui embaixo, porque eu acho que do jeito que está aqui, chama mais a atenção de quem está entrando. Eu quero que as pessoas fiquem hoje. Hoje Deus vai desbloquear a sua identidade. E você vai descobrir o poder que você carrega. Meu Deus, ou não. Talvez de alguns. Mas pelo menos você vai entender o que é um desbloqueio de identidade. Vamos falar sobre isso agora. Vai convidando alguém enquanto eu falo. Me ajuda aí. Preste atenção. Todo ser humano tem uma identidade espiritual. As pessoas pensam que identidade é um documento verde que anda na carteira. Ah, eu fiz minha identidade. 15 anos de idade fiz minha identidade. Não. Identidade é algo que você recebe antes de você nascer. Eita.
Deus falou para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te dei uma identidade de profeta para as nações. Então, antes de você nascer, já é uma identidade. A sua identidade não é gerada no primeiro dia que você nasce. Eu faço mapa profético de criança de um ano, de um dia. Um dia, nasceu um dia. Eu faço mapa profético da criança, Deus me dá a identidade todinha da criança. Então, o que é a identidade espiritual? A identidade espiritual é aquilo que está desenhado ao seu respeito, na sala dos livros, no mundo espiritual. Quem leu meu livro do tribunal sabe. Na sala dos livros, quando você entra lá, na sala dos rolos, tem um documento exclusivo sobre você, dizendo quem você é, dizendo o que é esperado de você nessa terra, dizendo com quem você vai casar. Sabia disso, gente? Vou botar isso aqui para não esquecer para a próxima vez que eu falar sobre isso. Espera aí. Com quem você vai casar, gente? Tem gente que casa, hein? Os crentes casam sem saber, né? Você casa sem saber. A minha filha tem 16 anos e ela é da minha altura, 1,85 m. Muito bonita, muito bonita. E ela falou assim: ai pai, eu tenho 16 anos, eu sou gigante. Como é que eu vou encontrar alguém para casar comigo alto que nem eu? Eu falei para ela: minha filha, fica tranquila. Fica tranquila. Existe alguém que já está predestinado para você. Você não vai procurar, nem ele vai te procurar, simplesmente vai acontecer. É uma pessoa, não é uma busca, não é uma escolha. Isso é gamadaraçá, derecamadarachu. E aí, isso tem a ver com identidade. Então, você precisa entender a tua identidade. Quando você entender a tua identidade no mundo espiritual, a tua vida vai mudar. Você vai parar de dar murro em ponta de faca. Você vai parar de bater com a cabeça na parede. Ah, eu tentei um negócio que não deu certo. Eu fiz uma faculdade, mas tive que fazer outra. Eu não sei o que lá. Não tem identidade. Não entende sua identidade. E uma pessoa que não entende... Agora eu vou dar a primeira paulada aqui. Você quer paulada de quê? Estrela ninja? Vai de estrela ninja agora. Ó, vamos de estrela ninja aí, ó. Pronto. Primeira paulada. Eita. Primeira paulada. Quem não entende sua identidade, ou quem vive fora da identidade, vai viver uma vida de escassez. Vai viver uma vida de escassez. Como é que está a tua conta bancária? Como é que está a tua igreja? Tem 8 membros. Há escassez na falta de identidade. E o pior, a maioria dos crentes que se dizem evangélicos, aleluias, não tem ideia do que eu estou falando. Sabe sapatear no poder. E no final do culto come uma coxinha com Coca-Cola, se enche de colesterol e obesidade, para ter um AVC com 39 anos de idade, porque não está entendendo nada do que eu estou falando aqui. Não tem uma identidade. Não tem. A pessoa diz: eu piso na cabeça do diabo, mas quando ela olha para cima está o pé do capeta pisando na vida dela, porque ela não sabe quem ela é. Ela só está fingindo que é crente. Você precisa levar a sério essas 2 palavras que eu vou falar agora: identidade espiritual. Eu vou até pedir uma coisa, gente: dá um print na tela aqui, depois da live, salva lá no teu Instagram, no Stories, e me marca, Ministério Ricardo Ribeiro. Dá um print aí. Então, toda pessoa que tem a identidade revelada, preste atenção, toda pessoa que tem a identidade revelada é impulsionada a manifestar o reino e a prosperar nessa terra. No dia que a sua identidade é desbloqueada, você começa a ser luz. Ah, mas eu sou luz, aleluia, no meu trabalho, vaso de terra. Não, não é disso que eu estou falando, essa é luz de verdade. No dia que a sua identidade é desbloqueada, você passa a brilhar. As pessoas vão olhar e vão falar assim: nossa, que luz é essa?
no dia que a sua identidade é desbloqueada, você consegue manifestar o reino e não a igreja. As coisas começam a prosperar na tua vida. Eu tenho vários textos, mas eu quero ler esse aqui, ó. Presta atenção nesse texto aqui. Mas muita atenção. Você não pode perder nenhuma vírgula do que eu estou falando hoje aqui. Atos 19, versículo 12 ao 16. De sorte que até os lenços e aventais se levantavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aqui o que está acontecendo? Vamos lá, devagar. Aqui está dizendo que Paulo pegava o lenço e encostava no doente, e o doente era curado. Pega o teu lenço e tenta encostar no doente para ver se acontece isso. Não. Por quê? Porque isso fazia parte da identidade de Paulo. E Paulo é Managaçu. Paulo sabia sua identidade. Paulo disse: eu fui no céu. Conheço um homem, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Paulo foi no céu. E lá ele recebeu a revelação da identidade. Quando você tem a revelação da identidade, você faz coisas extraordinárias. Só que o versículo seguinte diz assim: alguns dos exorcistas é quem expulsa demônio, né? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham demônio, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha só, exorcistas ambulantes, religiosos, olharam para os endemoniados e falaram: eu repreendo vocês em nome de Jesus, é esse que Paulo prega. Aí olha o que acontece aqui. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu. O líder dos sacerdotes era religiosão, o pai deles. Respondendo, porém, o demônio disse: eu conheço Jesus e também sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Olha o que o demônio falou para aqueles 7 exorcistas, para aqueles 7 libertadores. É que eu sou libertador, eu dirijo o culto de libertação da minha igreja terça-feira da libertação, aleluia. Eu faço cura interior, eu faço regressão. Os filhos de servo aqui também faziam. E eles foram tentar expulsar o demônio foi lá na sala dos rolos e pegou um rolo escrito Jesus, pegou outro rolo escrito Paulo, foi procurar o rolo dos outros rapazes. Cadê? Não tem rolo de ninguém lá, não tinha identidade definida, não tinha identidade. O demônio volta e diz assim: eu conheço Jesus, Paulo também está escrito lá, mas vocês quem são? Agora o pior acontece, gente, o pior acontece. E o demônio saltou neles, assenhorando-se de todos, um demônio só, assenhorando-se de todos os 7, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aqueles 7 libertadores saíram correndo pelados e feridos, peladão, largados e pelados. O que acontece com uma pessoa que tenta fazer o reino, fazer a obra de Deus, mas não tem identidade revelada? Ela é atacada por seres espirituais que vão te deixar nus e feridos. O que significa isso? Nudez fala de vergonha, nudez fala de exposição, nudez fala de sofrimento, nudez fala de dor, nudez fala de depressão. Ferido fala de escassez. Por que estava nu? Porque até a roupa foi tirada. Isso fala de escassez financeira, além da vergonha. Tudo é tirado de quem não conhece a sua identidade espiritual. Eu falei, essa live vai mudar a tua vida. Convida alguém aí. Convida alguém. Pega o link dessa live e joga nos grupos. Pelo amor de Deus, né, gente? Quando é que o apóstolo Ricardo vai ter 1000 pessoas assistindo? Será que eu vou ter que ficar interpretando o sonho de vocês para poder dar audiência? Ou eu continuo falando a verdade aqui, ensinando a verdade? Me ajudem a subir esse nível aí que tá, são 3 anos já, né?
Oh, glória. Desculpa, a gente fica um pouquinho preocupado, né? Então, como é que está a tua vida? Eu falei, vai ser forte. Não adianta você dizer que Deus está na tua vida se as evidências de Deus não estão. E eu tenho plena convicção de que se você está alinhado com a identidade de Deus para a sua vida, você vai viver o melhor dessa terra. Uma pessoa ontem desabafou comigo e falou assim: eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que Deus me abandonou. Um pastor. Eu fiquei pensando, o cara vive a vida toda errada. Eu sei. E ele vai transferir a culpa para Deus. Entra na tua identidade. Apóstolo, mas eu não sei como entrar na minha identidade, apóstolo. Como é que eu faço para descobrir minha identidade? Ah, não é fácil não. Para você ter uma ideia, Moisés teve um problema com isso. Porque quando Moisés ele fugiu do Egito, né? Ele ficou 40 anos no Egito. Aí ele matou um soldado egípcio e ele fugiu. Ficou mais 40 anos no deserto, pastoreando a ovelha dos outros, cuidando de ovelha dos outros. Até um dia que ele viu um bolo de mato pegando fogo, a sarça, e Deus falou com ele: ó, é o seguinte, Moisés, você vai voltar lá no Egito, eu vou te dar uma autoridade, você vai libertar meu povo. E a frase de Moisés, a primeira frase de Moisés para Deus foi assim: Senhor, quem sou eu para que tire o povo do Egito? Moisés, ele revela uma dificuldade na sua compreensão acerca da sua identidade espiritual. E deveras faz muito sentido, porque Moisés, talvez ele estivesse dizendo: será que eu sou egípcio? Será que eu sou hebreu? Será que eu sou príncipe lá no Egito ou eu sou escravo fugitivo? Será que eu sou governador ou sou pastor de ovelha no deserto? Eu não sei quem eu sou. Tem gente que está vivendo essa vida assim. Você não sabe. Você é pedreiro ou você é cozinheiro? Faz os dois. Não sabe. Você é pastor ou você é, sei lá, faxineiro da igreja? Faz os dois. Você não sabe mais o que você é. Tem uma frase do Raul Seixas que é muito bonita, mas é totalmente diabólica. Ele diz: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muito bonito. Mas não quero ser uma metamorfose ambulante. Eu quero ser exatamente aquilo que está escrito ao meu respeito. Eu quero ser aquilo que foi predeterminado acerca da minha vida. A sua vida, você tem livre-arbítrio? Claro que tem. Você tem livre-arbítrio para sair do alinhamento. Para que serve o livre-arbítrio? Para você sair do alinhamento ou ficar. O alinhamento é navegar dia após dia, hora após hora na sua identidade. Uma pessoa foi demitida do emprego hoje e me chamou para conversar. E ela falou assim: poxa, eu estou tão triste porque eu fui demitida, porque dá aquela dor no coração, né, sensação de que foi dispensada. E eu orei e Deus me deu a palavra para ela. Deus falou assim: finalmente você saiu daquele lugar que estava aprisionando você da identidade que eu tenho. Então Moisés, ele tinha essa dúvida: eu sou o quê? O que eu sou? Quem sou eu? Aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, vou te mostrar quem você é, cara. O que é isso que você tem na mão? Um cajado de pastor. O que você tem no pé? Uma sandália do Egito. Olha só, gente, a dualidade. Tira a sandália. Sandália já vai para fora. Egípcio você não é. Egípcio você não é. Eu tenho raiva que Deus vai me falando as coisas enquanto eu faço a live e eu não posso anotar, mas eu vou anotar. Espera aí. Vou anotar que eu mereço. Só um momento. Eu tenho que contratar um escriba. Então, Deus começou a trabalhar a identidade de Moisés. Tira a sandália, nada do Egito, aquela sandália que ele tinha do Egito, lembrança, né? Pô, ninguém aqui no deserto tem uma sandália como essa. Tira a sandália. Agora, o que mais você tem? Cajado,
cajado é legal. Cajado de pastor é legal. Só que, Moisés, você não sabe quem você é, Moisés. Joga esse cajado no chão, Moisés. E aí Deus começou um trabalho com ele. O cajado virou serpente. Deus falou, pega a serpente pela cauda. Coisa de maluco, gente. Serpente tem que pegar na cabeça, não na cauda, senão ela vira. Mas ele pegou a serpente na cauda, virou cajado. Deus estava falando para ele, olha os poderes que você carrega, Moisés. Você não está entendendo, Moisés. Moisés, bota a mão no peito. O que aconteceu? Virou tudo lepra. Olha, suas mãos estão leprosas. Mas eu vou tirar essa identidade leprosa, eu vou te dar uma identidade limpa. Você não é leproso, Moisés. Bota a mão no peito de novo. Olha para a mão, estou limpo. Deus foi fazendo essas coisas para restaurar a identidade de um homem que outrora era escravo. E agora ele se torna o maior libertador da história, depois de Jesus. E outra coisa, o Espírito Santo está me falando aqui. Outrora escravo, fugitivo, né? Outrora fugitivo. Falei escravo, não é fugitivo. Outrora fugitivo, agora o maior libertador. Outrora príncipe do Egito, o maior império do mundo. Eu sou o cara, esse cara sou eu. Aí Deus agora dá para ele a maior nação da história para ele cuidar. Israel. Meu Deus, gente, está chovendo fogo nesse escritório aqui hoje. Meu Deus. Como é que Deus muda a vida de Moisés quando leva ele para o alinhamento da identidade? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Então, eu vou dar para vocês aqui algumas chaves rápidas para você ajustar um pouquinho da sua identidade. Só um pouquinho. Porque essa live aqui não é para te revelar a tua identidade. Eu não tenho condição nenhuma de fazer isso aqui agora. Para isso existe um mapa profético. Eu consigo entregar 90% da tua identidade. Às vezes até mais. Mas vamos lá. Algumas chaves de alinhamento de identidade. Uma pergunta. A sua escolha acadêmica está conectada com a sua identidade espiritual? A faculdade que você escolheu está conectada com a sua identidade espiritual? Não, eu não sei nem qual é a minha identidade. Tem gente que é tão confuso que chega na faculdade para se matricular em pedagogia, não tem vaga, ele vai fazer engenharia. Não, já que não tem vaga para pedagogia, eu faço engenharia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O importante é entrar no negócio. Por exemplo, o Dr. Magno aqui, meu discípulo. Sim, eu sei que sim. O chamado dele está na área da medicina, está na área da saúde, então está alinhado. Mas tem muita gente que está em uma função acadêmica, em uma área acadêmica, que não tem nada a ver. Você vai gastar dinheiro. Sabe aquela história? Eu fiz faculdade, fiquei 5 anos estudando e agora não consigo emprego. Não sei o que está acontecendo comigo, Deus. Está acontecendo que Deus não vai consertar a cagada que você fez. Deus não vai consertar a cagada que você fez. Você quer que Deus faça o quê? Você entrou em uma bifurcação para fora da sua identidade e andou 6 anos, 5 anos, 6 anos. O que Deus vai fazer? Vai fazer uma outra bifurcação lá em cima para você voltar? Não. Vai ter que fazer uma techuvá. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Canta lá, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir
Carlinhos Félix, dos anos 80, já estava falando sobre isso. Suas escolhas profissionais estão alinhadas com a sua identidade? Tem gente que força a barra para dizer que sim. Não, sim, em nome de Jesus, eu estou sim. Vai se quebrar lá na frente. Tem que ser íntegro. Não, apóstolo, não. Eu estou forçando a barra. Eu estou forçando a barra. A gente sabe quando está forçando a barra, gente. Por isso que eu falei, essa live vai mudar a tua vida, porque tem gente que vai ter que trancar a faculdade, me desculpa. Melhor do que gastar dinheiro e tempo. Tem gente que vai ter que trancar a faculdade, vai me chamar depois e falar, poxa, a sua live mudou minha vida, tranquei a faculdade. Salvei tua vida. Salvei tua vida. Tem gente que vai ter que refazer tudo. Quer ver uma coisa? Vou até botar uma coisa aqui no meu esboço. Ó, o cara é pastor. O cara é pastor. Não era nem para ser pastor, que Deus não falou nada para ele sobre ser pastor. A religião que empurrou ele para isso. Até os falsos profetas. Ramai de conta e arabadai. Deus manda dizer que tu serás pastor. O cara pega aquilo para ele. E agarra com vontade. Aí tá a igreja que não cresce, meu. A igreja não cresce. Tá tudo errado. A igreja não cresce, a igreja não cresce, a igreja não cresce. E de repente ele vira apóstolo. E agora é apóstolo. É um sem identidade que se afunda mais ainda. O que eu faço? Dá a igreja para outra pessoa. Ou você vai ser, desculpa gente, o que eu vou falar aqui, ou você vai ser idiota, imbecil, até acabar a tua vida com você no caminho errado. Síndrome de Jonas. Tem que refazer, me desculpa, mas eu vou te provar que vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena, mas tem que ser macho para refazer o caminho. Tem que ser fêmea. Homem macho e mulher fêmea. Você não pode errar em nenhum movimento nessa terra. Qualquer movimento errado pode invalidar a sua identidade. Tem gente que prepara o esboço para poder falar. Eu falo para preparar o esboço, vocês estão vendo, né? Por isso que Jesus mandou orar, tem que orar. Você vai ali contratar uma internet nova para a tua casa? Ora, Senhor, eu posso contratar a internet? O que o senhor acha? Está na minha identidade essa internet aí? Não está não, filho. Você vai se mudar mês que vem, vai contratar e vai ficar preso no contrato de 1 ano, aí vai dar problema. Então qualquer movimento errado nessa terra pode invalidar. Agora qualquer movimento certo vai carimbar a sua identidade, vai validar a sua identidade. O céu celebra quando você faz um movimento assertivo em relação à sua identidade. Há uma festa. Os anjos falam, ufa, menos trabalho. Finalmente, entenda uma coisa, meu Deus do céu, cara, meu Deus, eu não estou conseguindo parar de receber revelação aqui. Eu vou ter que anotar. Vou ter que anotar. Eu estou tendo a visão aqui, gente. Eu estou tendo uma visão. Eu estou vendo... Eita, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu estou vendo estradas, mas são ruas. São ruas. Mas elas são ruas como se fosse... É mais ou menos isso.
como se fossem ciclovias. Elas têm 2 metros de largura, assim, mais ou menos, com o meu braço esticado assim um pouquinho mais. E elas são assim, e elas vão até, não sei, muito longe. Só que elas fazem muitas curvas e ficam retas, fazem curvas. E elas são, cada uma delas, azul claro. Um azul piscina. Sabe quando a piscina... Meu Deus. Azul piscina. Sabe quando a piscina é limpa? E você acorda de manhã, aquela água está azulzinha. Essas ruas são dessa cor. E são várias, que vão se cruzando, uma passa por cima da outra passa por baixo da uma, e ela, uma curva vai para lá, outra curva vai para cá. Eu estou vendo um emaranhado dessas ruas. Então, o que são essas ruas? É a linha da sua identidade. A linha, eu tenho que anotar, é a linha da sua identidade. Ela vai te levar lá. Enquanto você estiver nessa linha, meu querido, as coisas vão dar certo. Enquanto você estiver nessa linha, a linha individual. Aí é que eu vou entrar na linha da identidade do outro. Meu Deus. Deus está falando ainda. Me ajuda, Pai. Você está fluindo na sua linha. De repente você vê a linha do Joãozinho ali, ó. Você pula. Oh, agora eu estou na linha do outro. Vai destruir tua vida, meu irmão. Vai destruir tua vida. Eu sofria disso antigamente, porque tem vários apóstolos e profetas que eu admiro. Eu tenho uma capacidade de absorver a pessoa rápido. É por isso que eu não leio o livro de ninguém. Eu não vejo live de quase ninguém, mas quase ninguém mesmo. Porque eu sou influenciado pelo espírito das outras pessoas, eu vou ficando parecido. E eu, sem querer, saio da minha identidade. E Deus teve que tratar muito a minha identidade, porque hoje eu sei quem eu sou. E não tem ninguém na terra como eu. Eu te desafio a achar outro Ricardo Ribeiro aí. Eu te desafio a achar outro Ricardo Ribeiro. Não tem ninguém. Faz assim com o dedo, vê a live do lado, vê se é como eu. Puxa de novo, vai para outra live do outro apóstolo ali, vê se é como eu. Não tem ninguém no planeta como eu. Você está dizendo que é melhor do que os outros? Eu não estou nem aí para os outros. Eu estou dizendo que, ó, bato no peito. E olha o meu peito aqui, ó, simples. Essa camisa que eu usei para orar lá no Muro das Lamentações de Israel. Não tem. Quando você entende a sua identidade, você está num solo seguro. Não importa o que vão fazer contigo, não importa o que vão falar de você, você está num solo seguro. Você está na tua estrada, você está na tua jornada, você está na sua caminhada. Entende? Faz algum sentido para você até agora? Comenta aí para mim se faz algum sentido para você. Eu falei, essa live vai mudar a sua vida. Tem gente aqui que está tomando decisões enquanto faço live. Eu vejo namoros acabando. Eu vejo outros começando. Eu vejo noivados acabando. Eu vejo. Não tem culpa. Eu vejo pessoas trocando de profissão. Eu vejo pessoas assumindo coisas. Aceitando quem são. Gente, identidade. Outro dia um rapaz falou para mim assim, agora não se escandaliza não, porque senão você vai perder tudo que eu falei até agora. Não se escandaliza, senão você vai perder tudo que eu falei até agora. Outro dia um rapaz falou assim, apóstolo, desde que eu nasci eu tenho vontade de ser gay. Desde que eu nasci, a minha vida é um inferno, porque eu fico guardando isso. Todo mundo sabe que eu tenho jeitinho, mas eu fico guardando, que eu tenho medo, não sei o que. Eu falei, meu filho, vai virar gay. Vai virar gay. Só não perca o temor a Deus. Não vai blasfemar contra Deus. Não vai fazer coisa, não exagera. Mas por que eu falei isso para ele?
Porque é mais fácil Deus pegar ele lá, onde ele acha que é a identidade dele, do que ele ficar aqui, fingindo que está lá. Ele não está lá nem está aqui. Aceita quem você é. Expõe quem você é. E aí deixa o Espírito Santo te puxar para o alinhamento, porque Deus gosta da verdade. Apóstolo, o Senhor mandou o gay ser gay, e você que é adúltero também, mostra que você é um adúltero logo, para de esconder. Mesma coisa, não mudou nada. Você que é uma fofoqueira, mostra. Deus não vai consertar uma identidade que não se apresenta diante dele em verdade. Espero que você tenha entendido. Então, cuidado com suas decisões. Porque pequenas decisões, se elas forem erradas, elas podem te tirar totalmente da posição que Deus tem para você e da posição que Ele te colocou. Agora, o que é o desbloqueio da identidade? Eu também chamo de alinhamento da identidade. O que é o desbloqueio da identidade? Desbloqueio da identidade significa você dizer assim: finalmente as coisas começaram a dar certo. Meu Deus do céu. Finalmente as coisas começaram a dar certo. No meio da pandemia, final da pandemia, aliás, no meio da pandemia, meu pai estava vivo ainda. Eu falei assim: pai, porque gente, até os 44 anos de idade eu não tinha R$1 na carteira. Não tinha. Era vivendo na escassez. Até os 44 eu tinha problema de orfandade. Por isso que a minha vida mudou quando eu resgatei minha primogenitura e quando eu entendi minha identidade. Eu tinha problema de rejeição até 44 anos de idade. No 44 anos de idade, Deus me deu a primeira chave da minha cura de identidade. Eu me sentia rejeitado, órfão, abandonado, ferido. E Deus falou comigo assim: quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora eu não sou mais menino, então eu deixo para trás as coisas de menino. E Ele falou para mim assim: deixa de ser menino. Eu cresci na hora. Fui curado. De repente comecei a prosperar. E quando foi no final da pandemia, eu falei para o meu pai, liguei para ele, um pouco antes dele manifestar o câncer: pai, eu juntei R$50 mil na minha conta. Para muita gente isso não é nada. Para mim, meu Deus, tá louco. Pai, eu juntei, pai, eu estou fluindo. Meu pai falou assim: nunca mais você vai ser como antes. Algo foi desbloqueado na sua vida. Meu pai não entendia nem dessas coisas. Era pastor, mas era um pastor da Assembleia de Deus. Não entendia muita coisa não. Morreu. E até hoje eu estou desbloqueado. Tem coisa que Deus quer fazer na tua vida que é definitivo, não é temporário. Então o desbloqueio da identidade é você dizer: finalmente as coisas começaram a dar certo na minha vida. Fluiu, a igreja fluiu, o ministério fluiu, a finança fluiu, os sonhos fluíram, tudo fluiu. Identidade desbloqueada. Então não há escassez para quem está desbloqueado. Não há solidão para quem está desbloqueado. É que eu não consigo casar, tenho 50 anos, 40 anos, 30 anos. Tem que desbloquear alguma coisa aí. Tem que desbloquear. Não há solidão para quem está desbloqueado. A Bíblia diz que Deus faz o solitário viver em família. Ou eu rasgo a Bíblia ou eu rasgo você. Ou eu rasgo a Bíblia ou eu rasgo você. Eu prefiro rasgar você. Não há falência ministerial para quem está desbloqueado. Não há indignidade para quem está desbloqueado. Pastor, o que é indignidade? Indignidade é quando você quer comprar um biscoito recheado para a tua filha e não tem dinheiro. E você não tem dignidade. Indignidade é quando você não consegue pagar a tua conta de luz em dia e te cortam a luz. Isso é indignidade. Não há indignidade para quem está desbloqueado. Não há religiosidade. Irmão, se você for desbloqueado na identidade, eu tenho até medo de falar isso para você. Eu tenho até medo. A maioria das pessoas que são desbloqueadas na identidade começam a ter dificuldade para frequentar a maioria das igrejas.
Quando elas entendem quem elas são no reino de Deus, ela olha para a igreja e fala assim: como é que eles estão vivendo desse jeito, meu Deus do céu? Como é que eles estão fazendo essas coisas? Como é que eles estão falando? O que eu faço agora? E é uma luta. Por isso que apóstolos como eu existem, para socorrer essas pessoas. Fala, calma, vamos te dar um rumo. É difícil. É difícil falar isso para vocês, mas como eu não devo nada para ninguém, só para Jesus, eu tenho que ensinar. Se você gostar, gostou. Se não gostar, continua aí na sua religiosidade. Porque quando você entende a sua identidade, você olha para aquele negócio lá e fala assim: não, era isso que eu estava fazendo na minha vida. Quando a minha identidade foi curada, a primeira coisa que eu tirei foi o terno. Não tem nada mais ridículo do que botar um terno no domingo de manhã, gente, com um sapato de R$70, mal engraxado, um terno de brechó, que nem está na moda mais. Ah não, terno é dignidade. Não, terno é religiosidade. Negócio bom é uma camisetinha assim, no calor, tudo de boa. Isso é identidade revelada. Vocês querem saber uma coisa? Vou falar uma coisa louca para vocês. Um dia eu preguei em um evento e tinha um pintor. E esse pintor falou assim: apóstolo, o que eu pinto? Eu falei para ele assim: me veja pregando e pinte o que você vê. Olha o que ele pintou. Vou mostrar aqui. Essa é a minha cara no mundo espiritual. Agora olha para minha cara. Deixa eu voltar aqui. Meu Deus, onde é que volta? Olha para minha cara. É a mesma coisa. Uma cara de leão com olho manso. Aí eu falei para ele: pinta meu espírito agora. Olha o que ele fez. Asa de águia, escudo, espada, um leão saindo pelo lado, redemoinho de fogo, milhares de almas acorrentadas pedindo socorro. É o meu espírito. Deus pode revelar a tua identidade para um profeta. Está entendendo, gente, como é que é? Está entendendo como é que é? Quantos anos-luz você estava distante dessas verdades? Agora, religioso, que tem aqui alguns, são poucos, porque meu público é gente boa. Mas tem alguns religiosos aqui, e eu amo vocês, só que é difícil. Religioso, ele cria uma casca, uma máscara de falsa humildade para esconder a escassez dele. Glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor. Não, temos que ser humildes, temos que ser humildes. Esse discurso de prosperidade é teoria do triunfalismo, é o evangelho da prosperidade. Jesus era humilde. Na verdade, você está fingindo que não está ardendo de raiva porque você é um miserável. Porque todas as pessoas que têm a identidade desbloqueada fluem na prosperidade. Deus não é a favor de que você vive com as contas atrasadas. Deus não é a favor que você só compra comida ruim no supermercado, que só faz mal para a tua saúde. Deus não é a favor que você entra no restaurante barato e pergunta a comida mais barata que tem no restaurante barato. Então você está fora da tua identidade, tem que ter coragem de sair desse lugar. Eu estava meditando sobre essa palavra. O Espírito Santo hoje falou comigo o dia todo sobre essa palavra aqui e sobre a pregação que eu vou fazer 21 horas para os meus discípulos sobre o Ano Novo das Árvores, que é hoje em Israel. Só que vai ser no Zoom. Deus falou muito comigo nas duas palavras. E Deus me deu um texto que eu nunca na vida eu tinha entendido esse texto. Talvez você também tenha dúvida que eu tinha. Finalmente eu entendi esse texto. Quando Jesus estava lá nas bodas de Caná, e estava rolando um casamento, eu fui lá nesse lugar, Caná da Galileia, eu fui lá em junho do ano passado, e vou novamente em outubro. Quando Jesus estava lá, de repente, Maria vem para ele e diz assim: acabou o vinho, Yeshua, faça alguma coisa.
Jesus disse para ela assim: quem é você? Como é que ele disse? Deixa eu lembrar qual foi a frase exata, porque é muito importante dizer a frase exata, fugiu da minha mente. Deixa eu ver aqui na Bíblia. João 2, de 11. João 2. Tá. Estou vendo aqui. Aqui, ó. Isso mesmo. Exatamente. Isso aí, gente. Vocês estão me ajudando. Vocês sabem mais do que eu, né? Eu sei. Vocês são usados por Deus. Jesus disse para Maria assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Só que logo depois Maria continua dizendo para eles: peguem as talhas, levem, botem água. Ela continuou falando. E eu pensava: por que Maria não obedeceu Jesus? Será que Maria queria forçar uma barra? Mas não é não. É porque tinham duas Marias ali. Tinha duas Marias. Uma Maria antes do alinhamento, do desbloqueio, e uma Maria depois do desbloqueio. A Maria antes do desbloqueio queria se fazer mãe de Jesus. Ela queria se fazer uma autoridade antes da hora. E ela veio dar ordem para Jesus. Jesus falou assim: para. E quando Jesus deu esse para nela: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Jesus alinhou, desbloqueou aquela mulher. Agora, desbloqueada, ela estava apta a fazer na medida certa o que tinha que ser feito. Ela serviu a Jesus. Ela fez um trabalho para complementar o que Jesus ia fazer ali. E Jesus foi colocado na posição dele. Maria da Gabassura e Cantarabanaia. Meu Deus. Jesus foi colocado na posição dele e Maria na posição dela. Isso é alinhamento de identidade. Agora, gente, vocês querem que eu diga como descobrir a identidade? Como encontrar a sua identidade espiritual? Vocês querem que eu diga? Diz assim: sim. Mas primeiro pensa, porque eu vou dizer coisa que você não vai gostar de ouvir. Porque vocês querem, sabe o que vocês querem? Vocês querem purezinho de batata, bem batidinho para comer com colherzinha. Se eu der coisa difícil, vocês não vão querer. Ô apóstolo, faz uma oração do subcante aí, minha identidade vai descer do céu. Não vai. Não vai. Não vai. Eliseu mandou Naamã mergulhar. Não adianta. Naamã falou: mas por que você não levantou a mão, orou por mim? Tem que mergulhar. Identidade, gente, a identidade espiritual é o bem mais precioso da sua vida. Com ela você define seu ministério. Com ela você define seu casamento. Com ela você define sua profissão. Com ela você define sua prosperidade. Com ela você define sua aparência. O que eu ia falar do quadro eu não expliquei direito. Uma vez perguntaram para mim: por que essa barba grande? Por que você não corta essa barba? Eu falei assim: porque minha aparência é semelhante ao meu espírito. Não é que o leão me imita, eu imito o leão. Eu fluo na minha identidade. Por isso eu tirei o terno, porque esse aqui sou eu. Agora eu estou emagrecendo 5 quilos por mês. Na verdade eu emagreci 7 no mês passado, estou emagrecendo mais. Nunca emagreci na minha vida. Não jejuava. Jejum longo. Aí Deus falou: vai jejum. Deus tirou o meu apetite, minha vontade de comer. Eu estou há dias sem vontade de comer, meses. Vem fazer questão. E aí os quilos foram embora. Eu estou começando a me alinhar na identidade que Deus tem para mim. Porque Deus não me criou para ser barrigudo nem gordo. Desculpa para você aí. Deus não te criou para ser fora do peso, não sabe? Quando você emagrecer, você vai descobrir o seu verdadeiro rosto. Então vamos lá. Vou acabar já. Como descobrir ou como desbloquear? Vou botar desbloquear para ficar coerente. Como desbloquear a sua identidade? São opções. Primeira opção: em experiências diretas com o Espírito Santo. Experiência direta. Se você tiver uma experiência com o Espírito Santo, ele pode revelar quem você é. Eu tive um arrebatamento, fui levado ao céu há 30 dias atrás. Lá eu entendi muita coisa que Deus me mostrou acerca da minha identidade. No dia seguinte Deus me levou de novo. Então você pode
ter as experiências com o Espírito Santo. Não substitua o Espírito Santo por outras coisas. Agora, para você ter experiências com o Espírito Santo desse nível, é oração e jejum. Não adianta não jejuar, tem que jejuar e tem que orar, jejuar, orar, jejuar. Aí Deus vai te levar até a sala dos livros. Você vai entender quem você é. Segunda maneira de você compreender a sua identidade. Segunda maneira de você desbloquear a sua identidade. Coletando, olha aqui, pedaços. Vou fazer aqui para vocês verem. Coletando pedaços. O que é um pedaço? Quando eu tinha 16 anos, eu fui no culto na Assembleia de Deus com a Brinha de Moisés da cabeça torta. Um irmão falou isso, eu guardei no meu coração. Já tem um pedaço. Quando eu fui no outro lugar que tinha um pastor, ele veio na minha direção, ele pregou, foi uma coisa gloriosa, senti a presença de Deus, recebi a palavra, guardei no meu coração. Mas depois que eu estava não sei o que lá, eu guardei no meu coração. Está guardando pedaços. Um dia você tem que sentar e juntar os pedaços. Como diz Steve Jobs, ligar os pontos, está tudo conectado. Agora, eu não aconselho que você fique dependendo dessa opção, porque essa pode demorar uma vida inteira e mesmo assim você não conseguir compreender tudo. Tem muita coisa da minha identidade que eu juntei pedaços, mas depois Deus me deu em plenitude. Terceira, essa aqui é muito forte. Ouvindo profeta legítimo. Agora, vou até anotar isso aqui para não esquecer de falar da outra vez, né? Peraí. Ouvindo o profeta tem o poder de dizer tua identidade. 90, 99, 95% dela. Inteira não dá. Nenhum profeta dá inteira. Só Deus dá uma revelação inteira. Agora vemos em partes. Mas o profeta pode falar quase tudo sobre sua identidade. Quem você foi, quem você é e quem você será. Eu já tive um profeta que vomitou minha vida, até teus pecados. Meus pecados, eu tenho um profeta no ministério que Deus revela meus pecados para ele. E graças a Deus por isso. Aí ele me liga e fala: apóstolo, você pecou, né? Eu pequei, cara. Desculpa. Importante. O profeta, ele tem esse poder é um dos poderes do profeta. Agora, em nome de Jesus, nunca peça para um profeta revelar o teu destino. Profeta, qual é a minha identidade, profeta? Libera para mim uma palavra, profeta. Profeta, uma palavra para mim. Não faça isso, não. Profeta não é cigana. Profeta não é mãe de santo. O profeta, ele só vai te entregar o recado quando for da vontade de Deus e do profeta. Aí o profeta vai até você. Vou até, mais uma coisinha aqui que o Espírito está me lembrando aqui. Saul, olha aqui a história de Saul. Saul era um jovem que saiu para caçar a jumenta que tinha perdido, né? O pai falou: Saul, vai procurar as jumentas que se perderam. Saul procurou, quando viu, foi parar diante do profeta Samuel. Samuel falou para ele assim: rapaz, está procurando jumenta? Deus já falou que a jumenta já se achou, mas para você não tem isso não. O que Deus tem para você é uma coroa de rei. Você é rei, você vai virar rei. Amanhã você já vai ser rei. Entende? Identidade. Caçador de jumenta vira rei. Quando o profeta entende a identidade dessa pessoa. Tá? E a quarta maneira, que é a maneira que algumas pessoas são transformadas e as outras ficam endemoniadas. O que você prefere? Bota aí, transformado ou endemoniado? Você já ouviu falar de profecia inteligente? Você já ouviu falar de profecia inteligente? Enquanto você vai escrevendo aí, eu vou escrever algo aqui.
Não, né? Você não ouviu falar, você prefere ser transformada, né? Ótimo, ótimo. Tem ninguém endemoniado para ficar endemoniado? Não, fala logo, gente. Melhor falar antes do que falar depois. Porque depois que ficar endemoniado não vai conseguir digitar. E vai ficar. Tem gente que vai ficar endemoniado agora. O que é uma profecia inteligente? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso até Deus me dizer o que é. Você sabia que os judeus, a maioria das profecias dos judeus são baseadas em códigos que o próprio Deus deixou escrito nas coisas? Pensa nessa pergunta aí. Por exemplo, e as profecias dos judeus são muito mais assertivas, né? Do que essas profecias nossas de Nabá e Agassu, Deus te viu chorando na madrugada. É verdade? Diz que é verdade, aleluia. São profecias de alto nível. Você vai ver que o meu mentor, apóstolo Jefferson, vai fazer agora, se eu não me engano, no final de semana, uma live de um rabino ortodoxo, que nem messiânico ele é, que há 30 anos ele já está estudando profundamente segredos que estão revelando Jesus, e ele não tem como esconder. Isso se chama profecia inteligente. Entende? Então o que é uma profecia inteligente? Um exemplo. Existe uma coisa chamada o Código da Bíblia. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O Código da Bíblia, isso já tem alguns anos que foi descoberto. Os judeus descobriram que a Bíblia em hebraico, a cada X palavras, existe uma determinada letra, e depois outra letra a cada X palavras, e existem frases que se formam nesses pulos de letras. Só para você entender como é o Código da Bíblia. Eu falo isso no meu livro novo, que é o Portais do Aleph Beit, que inclusive você pode encomendar já. Para você ter uma ideia, o Salmo 119 é dividido em 22 partes, representando as 22 letras do alfabeto hebraico. No hebraico, o Salmo 119, as 22 partes são de 8 versículos cada. A primeira parte de 8 no Salmo 119 começa com Aleph. A segunda parte de 8 no Salmo 119 começa com Beit. A terceira parte de 8, todos os versículos começam com Gimel. A quarta parte de 8, todos os versículos começam com Dalet. Então a Bíblia é cheia de códigos. Não é apenas o que está escrito, existe unção secreta na Bíblia para quem se aprofunda em procurar. Vocês estão entendendo? Gematria. O que é gematria? Quando a Bíblia vai falar sobre o 666, a Bíblia diz assim: quem for inteligente, calcule. Não tem a ver com o número 666, tem um cálculo. Tem um cálculo. Ah, é que eu vi no TikTok que tem um cálculo. Não estou falando de TikTok, não. É muito além. Agora, será que só um judeu pode ter acesso a isso? E eu que sou cheio do Espírito Santo, será que eu posso acessar isso? Então Deus me deu uma forma garantida de te dar praticamente 90% da sua identidade. Como? Através do teu nome. Quando eu pego todas as palavras do seu nome, pego o significado das palavras, eu construo uma identidade profética firme, garantida. Porque nome é destino. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Por que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? De Simão para Pedro? De Jacó para Israel? Nome tem poder. Então, o seu nome carrega respostas para a sua vida que você não entende. Mas não é só o nome. Porque tem gente que vai lá no Google e traduz o nome. Não é isso. Não é isso. Não é em qualquer lugar. Segundo, cada letra do seu primeiro nome tem um poder. Cada letra do seu primeiro nome. Então eu vou ver aqui, por exemplo, aqui um nome aqui, Alice. Entrou agora aqui. Alice tem a letra Aleph, tem a letra Lamed, tem a letra Yod, tem a letra Kaf, e tem, Tsad, e tem a letra Vav.
cada letra dessa tem toda uma história de unção, de mistério, de poder. Porque essas letras, elas foram desenhadas com um símbolo que mudaram com o tempo. Meu novo livro fala isso, eu explico com muita clareza. E esse símbolo, ele revela algo tremendo. Ai, apóstolo, eu não acredito nisso não. Então para. Qual é a primeira letra do hebraico? Aleph. Qual é a última letra do hebraico? Tav. O Aleph tem o som de A. O Tav tem o som de T. Jesus, quando diz eu sou o Alfa e o Ômega, ele não está falando isso em grego, como está escrito. Ele diz eu sou o Aleph e o Tav. O Aleph, o desenho que gerou o Aleph, é a cabeça de um boi. E o Tav, o desenho que gerou o Tav, é uma cruz. Pode procurar em qualquer lugar. Eu sou o Aleph, eu sou o Tav, eu sou o boi preso na cruz. Primeira letra é a última. Agora, você não tem ideia das outras. Já começaram a colocar os nomes aí, né? Vocês são muito engraçados, gente. Aí eu vou começar a interpretar nome agora aqui, né? Então Deus me deu essa ferramenta. É uma ferramenta que é patenteada. Porque tem muito charlatão que quer enganar os outros fingindo que está usando essa ferramenta. Isso foi uma revelação que Deus me deu. Por que Deus me deu? Porque Ele confia em mim. Chamada mapa profético. Por que esse nome, apóstolo? Porque eu tenho raiva do diabo e pego tudo que é dele. O diabo tem um mapa astral para fazer um negócio com o nome dele, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mapa astral tem a ver com zodíaco, com luas, não sei o que lá. Mapa profético tem a ver com o seu nome, com as letras do seu nome, com a data do teu nascimento, com a capa do jornal do dia do seu nascimento, que revela coisas que estavam acontecendo, que são conectadas ao seu nome. O seu mês bíblico, que você vai descobrir o mês que você nasceu, o mês bíblico, e a história desse mês. E a sua tribo, você precisa entender qual é a sua tribo, e a história e os poderes que essa tribo carrega. Então, por que eu estou falando isso? Eu não faço propaganda do meu trabalho. Se vocês soubessem quanta coisa eu faço, mas eu tenho a sensação de que tem muita gente que estava precisando de uma ferramenta. Ó, o Wellington está botando aqui, ó. Eu fiz o mapa profético, bateu muito com a minha vida. E o seu destino, você precisa ler lá. Porque a vida é fácil, você vai olhar e falar assim, caraca, igualzinho. Agora, olhar para o futuro e falar, vou seguir esse caminho aqui, facilita, entende, gente? Então, opa, vi uma musiquinha aqui, no tablet. Então, gente, você tem essas maneiras, né? Uma experiência com o Espírito Santo, você pode coletar os pedaços, você pode ter um profeta que vai te entregar, e você pode fazer o mapa. Apóstolo, tá aqui meu nome, eu quero um mapa. Gente, eu demoro 2 horas por mapa. Isso, ó, outra pessoa que fez, ó, eu já fiz, é tremendo, a Carla. Quem já fez o mapa pode escrever aí. Eu demoro 2 horas, às vezes 3 horas para fazer um mapa. Então a pessoa vai lá no meu direct e bota assim, apóstolo, tá aqui meu nome e minha data de nascimento, faz o meu mapa. Não é assim. Isso é um trabalho. É um serviço. Ó o Dr. Magno aí, ó. O mapa profético é uma ferramenta excelente para se alinhar com a sua identidade espiritual. Dr. Magno, médico lá no Nordeste brasileiro. Mais alguém que fez o mapa? Então, gente, é um mapa. Um mapa. Essa é uma ferramenta que você vai ter na mão. O que é um mapa? É uma espécie de e-book que eu vou te mandar, totalmente sobre você, com umas 20 ou 30 páginas, de acordo com o nome, de acordo com as informações, sobre seu marido, sobre seu filho também, vai estar lá. Você vai ler aquilo ali chorando e vai falar assim, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Profecia inteligente. É quando Deus travou aqui, Deus junta o seu cérebro ao seu potencial profético, tá? Eu não gosto de falar de preço nas lives, mas é mais fácil porque tem pessoas assistindo e vão me perguntar. O mapa custa R$497, pode ser parcelado, pode ser feito no Pix. Se você faz a encomenda dele, faz o pagamento, eu peço 15 dias mais ou menos para entregar, mas geralmente eu entrego em 4 ou 5, às vezes até antes. Só que quando eu faço esse tipo de live que eu estou fazendo aqui, aparece um monte de gente pedindo, aí a fila de espera aumenta. Então, se você, por acaso, quiser saber a sua identidade através do mapa,
meu WhatsApp, vou falar aqui, ele está escrito no link da bio aqui no Instagram, e para quem está no YouTube está aqui embaixo, mas eu vou falar para ficar gravado, né? Meu WhatsApp é 21 98 111 6787. Apóstolo, R$497 é caro, não é não? Eu sei exatamente o preço do meu trabalho. E geralmente as pessoas que fazem mapa dizem assim: apóstolo, se o senhor cobrasse R$1.000, valeria a pena. Tá bom? Apóstolo, o senhor fez essa live para vender mapa? Não. Se eu fizesse essa live para vender mapa, eu já falaria do mapa no primeiro minuto. Eu te entreguei muito conteúdo de graça. E no final eu te dei uma oportunidade. Ok? Então quem quiser essa oportunidade, me chama, deixa um recado no meu WhatsApp. No Instagram está no link da bio aqui da descrição. No YouTube está aqui embaixo meu número. Acerte a sua identidade. Ande na rodovia azul. Não sei como é que eu vou chamar isso que Deus me mostrou. Na ciclovia azul. Ande no caminho certo para viver o que Deus tem para você. Shalom. Tchau, tchau.